98,7. Eu sou contra a corrupção. Eu sou contra a corrupção. Eu também sou contra a corrupção. Bom, todo mundo é contra a corrupção. Inclusive, quem é corrupto? Quem rouba dinheiro público. Quem sonega impostos. Quem esconde dinheiro na Suíça. Mas se todo mundo é contra a corrupção, por que ela continua? Se diz contra a corrupção, mas só é contra a corrupção dos outros. É sempre bom lembrar, na história do Brasil, o combate à corrupção já foi usado como justificativa para muitos abusos. E em 64, a ditadura militar derrubou o governo eleito falando contra a corrupção. E depois de muito sofrimento e depois de muita dor, descobrimos que na ditadura tinha corrupção. O que não havia era liberdade para investigar e denunciar a corrupção. A corrupção nunca foi tão investigada como está sendo hoje. Eu sou contra a corrupção. Mas também sou contra a fome. Eu sou contra a miséria. Eu sou contra o salário mínimo. Sou contra as escolas só para ricos. Sou contra a universidade só para brancos. Sou contra o genocídio indígena. Eu sou contra a violência sobre o corpo da mulher. Sou contra a homofobia. Eu sou contra o machismo. Eu sou contra o racismo. Eu sou negro e contra a violência policial. Eu sou contra a justiça só para alguns. Sou contra a justiça tendenciosa que só investiga um lado. Sou contra o golpe. Golpe nunca mais. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da reforma política. Mas uma reforma política de verdade, que acabe com a dominação dos grandes grupos econômicos. E permita um processo eleitoral mais transparente, mais barato, sem caixa 2. Sem respeito ao voto popular, não há democracia. Sem democracia, você pode ir preso sem motivo algum. Sem democracia, ninguém vai saber se você é contra ou a favor de nada. Quando você termina com a democracia, você não sabe quando ela volta. Você não sabe se ela volta. Queremos combate à corrupção, mas com democracia. Vamos tomar as ruas em defesa da democracia no Brasil. Rio 98,7. Oi, sou Sônia Monte e estou aqui na Pop Rio 98,7 com o show da Sônia Monte. Tô esperando vocês todas terças e quintas às 10 da manhã. Rio. Bom dia, galera. Bom dia, nossos ouvintes do show da Sônia Monte 97,7 FM, gente. Bom dia. Rádio Pop Rio. Gente, é um prazer estar aqui com vocês logo pela manhã, para chegar nos seus ouvidos, você fresquinho ouvir nossas notícias, debater com a gente, enfim. Sônia não está aqui hoje presente, mas é Cida Moraes que vos fala. Hello! E aí, Kiko, bom dia. Oi, Cida, bom dia, tudo bem? Como é que você foi de Páscoa? Ih, gente, muitos ovinhos, até ouvi que eu não deveria, mas enfim. Alex, bom dia! Bom dia. E Daniel Chinix, bom dia, foi de Páscoa bem? Bom dia, Cida, bom dia, ouvintes da Rádio Pop Rio FM. Foi ótimo, muito chocolate para variar. Chocolate a gente come uma semana que devia comer em 3 meses, mas é sempre assim. Kiko, voltando aqui a ovinhos e tal, e etc., um passarinho me contou que você foi num show maravilhoso de 90 anos da Berta Loran, é verdade? Verdade, foi ótimo. Aliás, quero parabenizar o João Luiz Nascimento pela organização do evento. Foi nota 10, assim. João Luiz Azevedo. João Luiz Azevedo. Nascimento, Azevedo, só tem ele mesmo lá no Casagrande. Realmente foi uma coisa assim espetacular, uma noite memorável, assim, inesquecível. Acho que aquela noite vai ficar assim marcado artisticamente pro Rio por muito tempo. Que eu já fui em vários lançamentos de livros, mas nunca vi um lançamento daquele. E o mais bacana de tudo é que a homenagem à Berta Loran foi feita em vida, né? Não pois é. Homenagem quando a pessoa já se foi, né? Ainda tá atuando, né? Atuou no próprio show dela. Atuou no próprio show. E com todos os amigos. E normalmente essas pessoas recebem nome de rua, de praça, né? E não estão ali pra ir, né? Porque já morreram, né? Já se foram. Pois é. Se a gente pegar o pessoal que faz as novelas do Canal Viva, ninguém viu as ruas, as praças, porque já morreu todo mundo. Morreram todos. Todo mundo no São João Batista lá enterrado, 7 palmos. Né, Daniel? É verdade. Hoje a gente vai ter alguns convidados aqui, ó.
embora o Rio de Janeiro está passando mais uma vez por algumas alterações ontem no BRT, morreu uma criança de 4 anos, enfim, a gente está num momento muito sério, né? Colocaram fogo no BRT. Gente, o povo não entende que ele mesmo usa o BRT, e por que ele bota fogo? Eu acho que é uma maneira assim de chamar a atenção das autoridades, que pessoas fazem isso de volta e meia nas comunidades, acontecem essas coisas. E as pessoas queimam ônibus, a primeira coisa que eles providenciam é queimar um ônibus, para chamar atenção. Porque não tem como mal mais chamar sabe atenção. Eles que não o ônibus sabe que o ônibus precisam. Que eles necessitam diariamente para o seu dia a dia. Muitas vezes o empresário, dono da companhia, ele tem seguro, ele vai receber um ônibus novinho ou equivalente em grana, em dinheiro, e acaba que o povo mesmo fica sem ônibus na rua, né? E aí vai continuar reclamando porque demora mais, só que agora tem -1, -2, né? -2, exatamente. E o próprio empresário às vezes não se anima a comprar um ônibus novo, espera vencer a data de validade daqueles que estão rodando e ele pensa, bom, vamos queimar mesmo, eu vou botar novo, por quê? E acaba que o povo mesmo é que fica prejudicado. Exato. Enfim, essas coisas que acontecem não só no nosso Rio de Janeiro, como todo o país está vivendo esse momento assim de insegurança, de tranquilidade no seu dia a dia. E a gente tem que dar um jeito. O país está numa insegurança total em todos os sentidos. Tá chegando um dos nossos convidados. Ele disse que vinha com violão. Cadê o violão? Cadê o violão? Ele tá sem violão. Pois é, Cida. Olha, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por falar em Berta Loran, que a gente começamos a falar dela, você não cheguei a ver, era tanta gente, uma confusão tão grande lá de ouvintes, de pessoas chegando. Você estava lá também, né? Você participou também. Lá, a gente carioca estava lá, eu acho que foi um espetáculo muito bonito, porque foi variado. E hoje em dia a gente está, assim, tendo que chupar cana, assoviar, né? E bater palma. Bater palma tudo ao mesmo tempo. Porque um bom produtor, ele sabe conduzir, ele organiza até às vezes as listas. Porque tá complicado, a gente tem que fazer economia numa produção. E o João Luiz, ele ganhou assim, muitos pontos porque ele conseguiu coordenar de uma maneira harmônica os convidados, né? Todo mundo foi bem atendido, todo mundo teve lugar para sentar, pois enfim. Foi muito bem organizada a coisa. A gente Parabéns, tá com João um convidado aqui, né? Bom dia! Bom dia, Cida, bom dia a todos os colegas, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, e poder bater um papo aí, divulgar um pouquinho o nosso trabalho. Ele tá com falta de ar, sabe por quê? Porque ele teve que subir uma escadaria, que isso aqui parece a escada da Penha. Vai subindo, subindo, subindo. Você fez alguma promessa? Já cheguei aí fazendo exercício, né? Já cheguei no embalo, né? A pessoa chega purificada já na rádio, né? É bom já que com menos já pecado, né? Seus pecados já foram embora, né? Tudo que você pensou de mau pensamento já foi embora agora recentemente, né? Com certeza. Já chega no embalo. Bom, a gente vai apresentar ele, mas antes eu tô fazendo suspense. Ele é escritor. Escritor não, aí gente, tá chegando o escritor. Ele é ator, ele também tem uma outra profissão, né? Você trabalha com vendas, né? Trabalho com vendas também, isso. Oh, meu Deus, olha que delícia. E ele, hoje, ele já tem algum tempo que ele tá fazendo, ele compôs uma música, né? Isso. Qual o nome da música? O nome da música é O Jardim da Minha Infância. Opa! Na realidade não é a primeira que eu componho, mas agora, assim, nos últimos tempos eu comecei a investir mais nessa carreira musical e fiz esse trabalho, gravei, assim, com bons músicos, né? Eu vi. O pessoal que toca com a Joana, o guitarrista da Maria Rita, né? O Tuca Alves. Abusou, né? E registrei a música. E agora eu quero ver se eu começo a investir mais nesse lado musical, porque eu tenho várias composições, mas nessa correria do dia a dia. E como eu também investi mais, priorizei a carreira de ator, eu deixei um pouco de lado essa carreira musical. Mas agora eu quero ver se eu começo a olhar mais para esse lado, já que eu tenho várias composições e vou mostrando para as pessoas, né? Vou dando uma canja aqui, uma canja ali, e eu vou vendo uma aceitação bem bacana. Então agora é questão de juntar aí o capital para poder
valorizar mais esse lado musical. Você está pretendendo fazer algum show? Pretendo sim, eu pretendo, à medida que eu for gravando uma a uma, eu montar um CD e, obviamente, assim que tiver com um CD pronto, eu fazer um show de lançamento e poder divulgar o trabalho com mais ênfase, né? Porque o que falta mais é aquela verba para a gente poder investir mais. Se não fosse isso, eu já teria, com certeza... Segura aí que a gente está na linha com a doutora Tanúbia. Segura que eu ainda não te apresentei, hein? Calma. A suspense é a alma do negócio. Vamos falar um pouquinho com a nossa dentista maravilhosa, a doutora Tanúbia, que vai dar uma dica. Bom dia, doutora Tanúbia! Bom dia, minha linda. Você que é maravilhosa. Bom dia, ouvintes. Hoje vamos falar um assunto maravilhoso, muito importante, que é muito comum, que as pessoas têm muita curiosidade. Vamos falar sobre o tártaro. Né? O que é o tártaro? Então, eu vou explicar direitinho, porque o tártaro, ele também é chamado de cálculo, ele é uma placa bacteriana que endurece em volta dos dentes. Então, o que é uma placa bacteriana? Desde criança, normalmente a gente vê uma massinha grudadinha nos dentes. As crianças sempre veem, no adulto ela fica mais invisível. Então, essa placa bacteriana, ela, quando é para virar tártaro, né, quando é para cárie, ela forma aquela placa, ela vai furar o dente, né, forma os ácidos que furam o dente. Mas quando é para tártaro, ela tem uma atração pelo fosfato de cálcio. Então, o que é a placa bacteriana? O alimento, né? O alimento vai ali, gruda, as bactérias se desenvolvem, ela atrai o substrato, que é o fosfato de cálcio, que são os minerais, e endurece em volta dos dentes. Então, como é que eu sei se eu tenho tártaro ou não? Quando você olha no espelho, se é tártaro, se é placa. Como eu falei, a placa ela é molinha, o tártaro ele é durinho, é como uma pedrinha grudada em volta dos dentes. A maioria das pessoas sabem. Então, o tártaro, como é que você sabe? Ele tem de duas formas. Ele tem o supragengival, né, que pode ser visto, porque ele tem uma corzinha que ele vai de amarelo, marrom a castanho, então você vê aquele negócio durinho grudado no dente. E tem um subgengival, que é dentro da gengiva. Esse é invisível, às vezes ele aparece uma manchinha transparente na bordinha da gengiva, você vê aquele negocinho escuro, você vai desconfiar que é tártaro. Então, esse é o pior, porque ele vai crescendo embaixo do dente, em volta do dente, que a gente chama de periodonto. Periodonto, pério em volta, donto significa dente. Então ele vai crescendo por baixo até atingir o osso de sustentação e causa a doença chamada periodontite, que amolece os dentes e pode até cair, que antigamente era chamada de piorreia, certo? Agora, os prejuízos, né? Então, como eu já estou falando que o tártaro pode crescer e pode amolecer o dente e cair, então são vários os prejuízos. Esse é um, que é a doença periodontal. O outro, quando ele começa, antes de chegar a ser a doença periodontal, ele começa a provocar um sangramento na gengiva, que é a gengivite, que é mais leve. Quando você vê isso, a gengivite, você já tem que ficar alerta, que pode ser tártaro ou outra coisa. Quando a gente falar de gengivite, eu vou explicar bem direitinho. Então, você já tem que ficar alerta, correr atrás, para que o dentista veja o que é aquilo, né? Outra coisa também, quem tem tártaro, muitas pessoas perguntam, e eu não tenho cárie, será que é por causa do tártaro? Foi descoberto que quem tem as bactérias de tártaro normalmente não tem cárie. Eu já vi com as duas coisas, mas é mais raro, certo? Agora, outro prejuízo também, esse já não é tanto prejuízo, mas é um prejuízo porque ele é o tártaro. Mas vem também as bolsas de inflamação, porque quando o tártaro ele gruda, ele é poroso. Então, ele além de ser, ele é formado em cima de uma placa bacteriana, ele atrai mais placa bacteriana. Né? E por ele ser poroso, quando você toma um alimento escuro, como café, mate, Coca-Cola, ele pigmenta, ele vai ficando marrom. E aí, ele absorvendo essas manchas, vai ficando mais feio e dá um prejuízo maior estético. Normalmente, ele se faz na parte anterior da boca, ali dos dentes da frente, na parte inferior. Por ser mais pesado, né, a própria lei da gravidade, ele vai se formar ali, mas ele atravessa os dentes e cola na frente. E ele passa para prótese, tem pessoas dizendo, mas dentadura tem tártaro? Tem, entendeu? Ela pode colar na prótese e desenvolver. Agora, como eu posso evitar essa formação do tártaro? Porque tem gente que nem tem escovação correta e não tem tártaro, né? Então, como eu falei, ele pode ser ligado ao cromossomo tipo 2, você já tem uma predisposição a desenvolver o tártaro, então como é que você pode evitar? A sua escovação, que você tem uma predisposição maior, ela tem que ser muito mais rigorosa e correta, né? Então você tem que usar, além da escovação, tem que usar fio dental. Hoje a gente tem uns aparelhinhos
que eles fazem um jato de ar com água em volta do dente, desmontando a placa que forma o tártaro. E frequentar o dentista. Outra coisa importante, agora, como eu falei que algumas pessoas não escovam direito e não tem, então são outros fatores, né? Eu falei, a idade, quanto mais velha a pessoa vai ficando, ela vai tendo uma predição maior a ter tártaro, por vários motivos. Primeiro que o dente ele fica mais endurecido, né? A saliva fica mais espessa e a pessoa vai perdendo a coordenação motora. Né? A saliva vai diminuindo, porque com a idade você fica com uma quantidade de saliva menor. Doutora Tanúbia. Oi? Tá me ouvindo? Ouvi agora, meu amor. Ô, a minha gostosa. Desculpa, olha a falta de respeito aqui. A gente é tão íntima que vão achar que... Só você. Não, a minha pergunta é o seguinte. Quanto mais velha a pessoa, mais limpeza ela tem que fazer nos dentes, não é isso? Mais. E aí o que acontece? Ela tem que fazer uma limpeza mais adequada, melhor. Mas o que acontece é que ela perde a coordenação motora. E também são dois fatores importantes, a coordenação motora e a saliva que diminui. E a saliva é uma limpeza natural dos dentes. E ela, por ficar com pouca saliva, desenvolve mais cárie. Então já tem também a predisposição e as doenças sistêmicas que aparecem, como pressão alta, diabetes. Outras coisas também que ajudam, que é, por exemplo, pessoas que são portadoras de algumas doenças neurológicas ou patologias, como a síndrome de Down. Ela não consegue fazer higiene melhor, né? E aí acontece desenvolver. Agora, para finalizar, como é que se remove o tártaro e se a pessoa pode fazer sozinha em casa. Isso é interessante. O tártaro normalmente você não deve fazer sozinho em casa, porque às vezes você tem um tártaro que está aparecendo em cima, mas ele está dentro da gengiva. Quando você vai fazer a remoção com qualquer instrumento que pode não estar esterilizado, pode ser até mais pontiagudo do que o suficiente para o dente, pode provocar uma lesão na estrutura do dente, você pode machucar a gengiva. Hoje a gente tem uns instrumentos muito bons no consultório, a limpeza de tártaro não é caro, entendeu? Você tem ultrassom, nós temos ultrassom, cureta de titânio que não desgasta a superfície do esmalte do dente, porque a superfície do esmalte do dente é bem dura, brocas multilaminadas, às vezes quando o caso é mais grave a gente tem que fazer cirurgia, né? Um retalho na gengiva para remover. Bom, se vocês têm alguma dúvida, minha querida, vocês aí do estúdio maravilhoso, pode ligar para 2225. Fala que o povo todo vai em fila para ir, hein? O povo já tá, o telefone não tá parando de tocar. Né? Tá bom. Um beijo pra vocês. Pode ligar pra 225-2109. Fala devagar, vamos falar devagar. Repete devagar. Ligar pra 2225-2109 ou ligar pra nossa rádio Pop Rio 98.7. Um beijo, certeza. Minha linda. Você tá maravilhosa aí dirigindo o programa. Oi. Olha, doutora Tanúbia, um elogio vindo da senhora, realmente. Beijo pra todo mundo aí que eu tô com saudade. Eu fico toda me sentindo logo de manhã. Um beijo, amor. Beijão. Tchau. Bem, como eu disse que eu ia chamar aqui, e eu ia fazer um certo suspense no pessoal que tá aqui no nosso estúdio hoje, né? Eu vou falar, a gente estava falando anteriormente com o ator, que também atualmente é músico, né? E ele também compõe. É o Marcelo Panazio, né? Isso, Marcelo Panazio. Marcelo Panazio participou de 2 leituras comigo, né? Na SATED. E eu acho que foi bom, né, Marcelo? Foi legal, com certeza. Foi bom pra você, ó? Essa pergunta é sugestiva. Mas eu acho que essa hora pode, né, hein, Alex? Essa hora pode falar isso? Foi muito bom, então. Não, já que é pra responder, foi muito bom. Oi, e a gente também tá aqui com o maravilhoso Lúcio Mariano. Oi, minha querida. Bom dia, né? Conseguiu? Você fez alguma promessa? Porque você tá assim arfando. Você subiu na escadaria? Subi na escada, minha loucura, aquilo ali. Acho que comparo com aquela escada lá do Cristo que eu subi antigamente. Lá são 365 degraus, aqui... Aqui é 100 degraus. Vai bem íngreme, né? Bem alto, mas tudo bem, você vai testando o seu fôlego como músico, né? Como compositor, até chegar aqui, nesse momento delicioso. É isso aí, minha querida. Aqui é o momento de respirar, né? Primeiro tem um arzinho aqui, 17 graus, com você maravilhosa falando aqui do meu lado. Quer dizer, anima, né? Anima, né? Já começa bem o dia. Eu vou deixar suspense, Marcelo e... Lúcio, um minutinho. Agora vamos falar com o nosso expert internet, nosso Daniel Chinix.
Vamos lá, Daniel. Hoje o Daniel tá tão assim, intocado na internet que ele nem presta atenção na gente ao redor. Vamos lá, não, eu presto atenção, sou a pessoa que sou até contra esse negócio de ficar na internet o tempo todo, aquele papo que vai num bar, né, tem uma piada, né, que vai todo mundo num bar, tá todo mundo lá no seu telefone, aí um dos amigos fala assim, eu tenho esse meu telefone aqui não entra na rede social, aí o cara fala assim, então você não serve para sair com a gente, né, então tem essa piadinha, mas piadas à parte, falar um assunto sério. Um aplicativo que todo mundo conhece, um aplicativo bem conhecido, que se chama WhatsApp. O WhatsApp é talvez o melhor aplicativo já inventado depois do telefone de comunicação interpessoal. É um aplicativo que você baixa gratuitamente, usa gratuitamente, sem anúncios. Detalhe, além de ser gratuito, é sem anúncios e você consegue se comunicar com as pessoas, tá? Todo mundo ama, todo mundo gosta e todo mundo usa o WhatsApp. Quem não gosta, quem detesta, quem não ama são as operadoras de telefonia, porque elas perdem muito dinheiro com o WhatsApp. Elas consideram o WhatsApp pirataria, consideram uma coisa ruim, uma coisa errada, e também quem defende quem defende a ilegalidade do WhatsApp, nosso ministro, né? Nosso ministro Aldo, o Berzoini, né? Porque ele é um homem de esquerda, né? Então ele deve ter, obviamente, alguma coisa contra um programa gratuito que ajuda o povo e não ajuda as empresas de telecomunicações, as ditas teles, que são as empresas que têm aqueles lucros obscenos, quase tão obscenos que ninguém consegue barrar os bancos, né? E são empresas que geralmente grande parte dos lucros vão para fora, vão para o exterior. Né? São empresas grandes, empresas que mandam mesmo aqui no Brasil, né? São aquelas empresas que dão ordens, põem e tiram políticos dos cargos, e elas são contra o WhatsApp porque o WhatsApp diminui a quantidade, né? Na prática, falando português, claro, diminui a tarifa deles, diminui a cobrança de ligações celular, que aqui no Brasil é um dos países mais caros. Parece que de 80 países pesquisados é o segundo ou terceiro mais caro a ligação celular. Então o WhatsApp é uma forma que você não precisa pagar aquele valor absurdo. Agora, é bom lembrar também que a pessoa que tem o WhatsApp, ela está pagando uma taxa para a operadora de internet, seja por internet 3G, 4G no celular, ou seja uma internet o Wi-Fi que ela pega em algum lugar, que alguém que tem essa Wi-Fi está pagando para uma operadora. Então, o WhatsApp é isso, a maioria das pessoas tem hoje em dia quase todo mundo tem smartphone, os smartphones permitem usar vários programas, e realmente o WhatsApp é um que a gente nem fala mais como sendo baixa aí o WhatsApp, a pessoa compra o smartphone e já está baixando logo direto, né? Porque é praticamente obrigatório. É claro que você compra um celular numa operadora, você tem dificuldade para baixar o WhatsApp. Outro dia a Cida comprou de uma certa operadora, comprou lá, e quando foi baixar não conseguia. Você botava lá na loja de aplicativo o WhatsApp, você baixava emotions para o WhatsApp, isso para o WhatsApp. Tem um caminho certo para baixar, que a operadora obviamente tem um maior interesse em dificultar para ver se a pessoa desiste de usar, mas não adianta. É uma coisa que todo mundo usa, ganhou um apelido aqui em português, Zap. Passa um Zap. Abrindo só um parêntese, impressionante como o brasileiro ele modifica, né? A linguagem. A gente Wi-Fi vira Hi-Fi, já reparou? Não, é verdade, não é? Porque o WhatsApp, o final é Zap, né? Gente, o que é WhatsApp. Mas o nome é WhatsApp. Não, mas ninguém vai... Você tem Zap, manda pra mim, ninguém vai usar. WhatsApp é muito grande, né? Vocês sabem o que significa WhatsApp? Sim. WhatsApp O que acontece? Me fala. Porque o WhatsApp é uma corruptela de What's Up. Em inglês, o WhatsApp é e aí? O que aí, foi? Tudo bem? Me conta. Como é que tá? E é interessante. Zap é a mesma coisa. E Zap agora em português é a mesma coisa. É mais simples de falar também, né? Então, essa é a tradução do inglês para o português, né, no caso. A tradição no popular, né? Chega um americano que a gente fala para ele Zap.
Ele vai entender direitinho. Vai entender, mas com certeza ele vai estar usando o WhatsApp dele, não tenha dúvida, né? Então a mensagem é essa, o WhatsApp está acontecendo essa polêmica toda, mas tem também o Instagram, né? Nós temos o Instagram, que é mais assim de foto, né? O Instagram, para mim, ele tem um pequeno defeito, não é um defeito, é uma característica dele no celular que você não consegue ampliar a foto. Você só consegue ampliar a foto no computador, no tablet. E tem os famosos. Hoje estava lendo uma matéria do Twitter, não, do YouTube. O YouTube também é uma rede social, só que de postar vídeo, você pode curtir um vídeo, você pode curtir outro. Por falar nisso, a gente tem o canal Super Vídeo Produtora no YouTube, tem mais de 900 vídeos do programa Gente Carioca, então é só digitar lá Gente Carioca e o assunto que você quiser. Né? Normalmente, depois que os programas vão no ar, as matérias separadas, ou o programa inteiro vai para o YouTube. O YouTube é um lugar democrático, o YouTube tem anúncio, não é como o WhatsApp. Lá você às vezes vai assistir um vídeo, ou tem um anúncio antes, ou tem um anúncio no meio dele, abre uma janelinha embaixo, mas é uma forma que eles têm de faturar, de ganhar dinheiro, de tornar o negócio rentável. E em alguns casos eles também dividem com o produtor do vídeo, né? Se você tiver um vídeo totalmente criado por você, sem música com direito autoral restrito, você consegue monetizar, que eles chamam de monetizar teu vídeo, que é receber alguma parte do que a pessoa paga para aparecer aquelas propagandas. Então minha mensagem de hoje é essa: continuar usando todos o Zap, YouTube, Instagram, Twitter. Quem quiser também, a Cida tem um Twitter bom, que está sempre postando coisas legais, que é o Twitter @Cida Moraes BBB, Cida _Moraes _BBB. Quem não sabe o que é underline, é aquele tracinho embaixo, que é o sublinhado. Underline significa sublinhado em inglês. Então é Cida Moraes _BBB. E ela tá lá acompanhando tudo e respondendo a todos pelo Twitter. A minha mensagem de hoje é contigo, Cida. Poxa, Daniel, adorei esse Twitter, né? Enfim, show da Sônia Monte, ele leva para os ouvintes o que acontece e os debates também, que hoje a gente de repente vai rolar umzinho aqui. A pergunta agora, a gente vai voltar para o Marcelo Panazzo e depois a gente fala com o Lúcio Mariano, né, sobre o que ele fez, esse maestro maravilhoso, enfim, muita coisa que esse maestro faz. E o Marcelo já está integrando, né, nessa vertente que é a música, né? Com certeza. Marcelo, conta pra gente aí essa letra dessa música que você fez. Como é que surgiu? Surgiu do seguinte, eu sou frequentador de Petrópolis de muitos anos. Eu tenho um grupo lá, né, os melhores anos da minha vida foram passados em Petrópolis. E num bate-papo assim que aconteceu há uns 2 ou 3 anos atrás pelo Facebook, algum amigo meu colocou uma frase lá, relembrando alguma coisa que remetesse a essa nossa infância em Petrópolis. E eu na mesma hora acendeu aquela luzinha, né? E eu falei, poxa, isso aí cabe uma canção, cabe alguma coisa que a gente possa botar pra fora e mostrar pros amigos. E a coisa assim ganhou um corpo que eu não sabia, não fazia ideia de que realmente eu conseguiria escrever uma música e colocar também a melodia tão legal, interessante. Dá seu sentimento, né? Exatamente. E à medida que eu fui mostrando para as pessoas foram achando assim muito legal. Falaram, pô, você tem que gravar essa música, você tem que registrar, tem que gravar e divulgar também. Não adianta você gravar para você. Então assim me deu uma motivação muito grande de dar sequência, porque eu já havia feito outras músicas, mas essa música, como teve uma repercussão bem legal, eu falei, poxa, daí por diante agora eu vou começar realmente a gravar uma por uma, vou montar um CD e agora eu vou investir mais nesse lado musical, porque praticamente no mesmo ano que eu comecei a fazer teatro, em 85 no Tablado... Abafa o caso. Foi ontem. Eu comecei a tocar violão, eu comecei já a ter esse lado de compor, essa facilidade. Então eu tenho muita coisa que tá guardada e agora eu decidi que eu vou
vou começar a investir nesse lado e realmente gravar minhas músicas. Então vamos, tô curiosíssima. O Alex, tá pronto aí, tá na agulha, como dizem os meus amigos? Bota na agulha que a gente tá voltando na infância. Só um minutinho, aqui nossa rádio é tudo ao vivo e a cores. Vocês não estão vendo, né? Mentira, vocês vão ver. Não foi perdida e jamais será esquecida. Os momentos que eu vivi, cada verso que eu escrevi. Muitas vezes eu chorei, outras vezes eu sorri. Quando errei foi pra acertar, quando acertei eu dividi. Conquistei muitos amigos, alguns muito mais que amigos. Mesmo os que estão distantes, sempre estarão comigo. Essa árvore dos meus sonhos, muitos frutos eu guardei. Não foi fácil cultivar, dia e noite eu reguei. Nada mudou, nada mudou dentro de mim. Vou levar pra vida inteira uma flor desse jardim. Nada mudou, nada mudou dentro de mim. Vou levar pra vida inteira uma flor desse jardim. Essa árvore dos meus sonhos, muitos frutos eu guardei. Não foi fácil cultivar, dia e noite eu reguei. Nada mudou, nada mudou dentro de mim. Vou levar pra vida inteira uma flor desse jardim. Nada mudou, nada mudou dentro de mim. Vou levar pra vida inteira uma flor desse jardim. Nada mudou, nada mudou dentro de mim. Vou levar pra vida inteira uma flor desse jardim. Depois do intervalo, você vai ouvir a número 1 em novidades. A número 1 em sucesso. 98,7. Não deixe água acumular, faça sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes. Vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito da dengue não se dar bem. Para o mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode pegar, a dengue pode matar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar, a dengue pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Rio 98,7. Quentão da Pop, o melhor do forró e do sertanejo. Acordando você às 6, aqui. Rio. Todo mundo ouve.
O leite materno é o melhor alimento para o bebê e o protege de muitas doenças. Além disso, faz com que ele cresça forte e sadio. A Pastoral da Criança orienta as famílias e gestantes para que todos os bebês sejam alimentados exclusivamente com o leite de peito durante os 6 primeiros meses de vida. Amamente, muito carinho e leite materno. Eis a receita para começar bem a vida. Só depende de você. 98,7. Você sabia? Apenas 7 centésimos da água está disponível para o consumo global. Diminuir o tempo médio do banho, escovar os dentes com a torneira fechada e acabar com aquele pinga-pinga é cidadania por um consumo sustentável. Só depende de você. 98,7. Tem o apoio cultural de Bar Cariocando, um jeito carioca de ser. Shows diários de segunda a sábado no Catete. Jornalismo, FPG, Faculdade Pinheiro Guimarães. Aqui seu talento vira notícia. Não mude, continue a Pop. Já mais músicas. Já pensou se eu fizesse a narração da final da Copa do Mundo assim? Mazinho cruza para o lateral, Robinho dribla. Ronaldo entra na grande área, dribla David Beckham. Já pensou se eu não conseguisse narrar um gol? Pois é, com a vida da gente é a mesma coisa. Quem está torcido com catarro há mais de 3 semanas tem que procurar um posto de saúde. Pode ser tuberculose. A tuberculose, quando tratada corretamente, deixa de ser uma doença perigosa. Tuberculose tem cura e o remédio é de graça. Tá vendo? Não tem motivo para você perder lances importantes, nem no jogo, nem na vida. Vai lá e marque um gol de saúde. Rio. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participem. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Rio. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Rio. Oi, eu, Leide Labonde, também estou aqui. 98,7. Em frequência livre, despertando seu dia com muita música, diversão, informação, entrevista, debate, prêmios, dicas, sua participação em tempo integral. Frequência livre, não perca, perca. Rio. Voltando com a rádio Pop Rio, show da Sônia Monte, 98,77 pra você. É a rádio que é sua, é minha, é nossa, é de vocês. Show da Sônia Monte, no momento, pra vocês. Gente, eu queria agradecer aqui o Marcelo Panazzo, que a música dele está bombando. Galerinha! Oh! O Jardim da Minha Infância. Gente, eu lembrei da minha infância faz tanto tempo, hein? Ai, meu Deus. Bom, a gente acabou de receber aqui o nosso ator e escritor, Raimundo Alberto, o nome... Raimundo Alberto. Raimundo Alberto. Raimundo, você é de Manaus, é isso? Não, sou de Belém. Belém, mas tudo que eu leio teu é de Manaus, eu tô ficando maluca. É porque eu sou da Amazônia. Da Amazônia? Então, pois é. Você é da Amazônia, né? Eu sou da Amazônia, eu inclusive fui, eu moro no Rio desde homenageado, 66, né? Mas eu já vim rapaz para cá, então eu estou muito ligado às minhas origens. Opa. E, inclusive, muitas das peças teatrais que eu já escrevi se passam na Amazônia e tem uma temática amazônica. E é por isso que há um seminário em Belém promovido pela Universidade do Pará. Uhum. E eu participei de o terceiro. E em 2014 eu fui o homenageado do ano. Cada ano eles homenageiam um. Este ano passado, por exemplo, foi o Márcio de Souza, muito conhecido. Aham. E eu fui em 2014 homenageado. Na ocasião lancei um livro, inclusive, com 4 peças. Inclusive Mãe d'Água, que é uma das minhas peças mais conhecidas e montadas. Mãe d'Água e Os Mansos da Terra. Mas 4 peças que se passam na Amazônia. Bom, Raimundo,
perguntando assim, o que tá no forninho para ser feito, hein? O que você tá organizando na surdina da noite, né? Não é, Lúcio? Porque todo mundo tem uma coisinha no forninho, né? Sempre. O artista é inquieto, né? Hoje vocês podem falar, vocês estão muito educados. Não pode parar. É um fornão, na verdade, porque é um romanção. Fala. Eu sempre escrevi só peças para teatro. Poesias que eu nunca, ainda não reuni em nenhum livro. Algumas letras de música também, sou compositor letrista. Mas realmente sempre para teatro. Então resolvi escrever romance, que era uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo, que eu realmente, não sei se as pessoas vão gostar, mas eu gostei muito do resultado. E eu peguei então um tema de família. É um caso que aconteceu com uma das minhas tias. Resumindo, o meu avô era português de Chaves, no norte de Portugal. Veio para o Brasil na época da áurea da borracha, em que Belém e Manaus tiveram um grande progresso, né? Construíram aqueles teatros maravilhosos, né? O Teatro de Manaus, o Teatro de Belém, o Teatro da Paz, e várias edificações, etc. E enriqueceu, casou-se com minha avó, teve 3 filhos no Brasil. Aí enriqueceu... Peraí, abre um parênteses. Sempre um homem dá bem porque chega na mulher certa, né? Vamos combinar? Voltando à sua história. Verdade. Aí ele voltou para Portugal. Lá teve mais 3 filhos, era muito rico, tinha muitas propriedades, mas ele era muito arredio, ele não se entrosava muito com a sociedade local, ele morava afastado um pouco do núcleo histórico, do núcleo da cidade. E uma das filhas, as filhas eram 4 filhas, 2 rapazes, inclusive meu pai, e 4 filhas. Uma das filhas, a mais velha, as filhas eram muito presas, as professoras iam em casa, mesmo assim ela se apaixonou por um cigano rico que morava de frente. Hein? E foi um amor proibido de ambas as partes. A família dele não queria, porque eles têm as tradições ciganas. Meu avô também não gostava dele. E desse amor proibido nasceu uma menina. Foi um escândalo na época. Em 1924. Jesus! Mas não, hoje ainda em alguns lugares, né? Já é escândalo, né? Mas naquela época foi um escândalo. Então ele vendeu tudo a preço de banana, que eles dizem em Portugal, dizem a preço de carpaus. Carpaus? Que é um peixe, é um peixinho. Ai, Jesus! Barato, tipo sardinha. E veio para o Brasil. E graças a isso que eu nasci, né? Ele conheceu depois minha mãe, meu pai ficou viúvo, conheceu minha mãe. Então. Pois. Então eu decidi contar esse romance, fui para Portugal, passei 3 meses. Quer dizer, na verdade, eu escrevi esse romance em 2 meses e meio. Os outros 15 dias eu passei viajando. Mas em 2 meses e meio em Portugal, em Chaves, escrevi um romance. E muita pesquisa, e os jornais que ainda havia da época na biblioteca municipal me deram assim de bandeja todo o panorama, o contexto. E eu coloquei também coisas da época que envolviam a minha família, envolviam meu avô e a família, como por exemplo a aparição de Fátima, a Segunda Guerra Mundial, que foi terrível, foi horrível, a primeira Guerra Mundial, que foi terrível, em alguns aspectos foi pior do que a segunda. As guerras lá da República, assim, a pneumônica que eles chamam, que é a gripe espanhola, tudo isso envolvendo a família. Isso foi uma série de problemas, né, que motivou e movimentou. Quer dizer, esse mundo além do caso da minha tia, ainda havia todo esse contexto né, da época. Ô Cida, eu queria fazer uma observação. Gostaria que de repente ele pudesse falar um pouco da Mãe d'Água, porque coincidentemente nos nossos projetos do SATED que a gente faz anualmente, né? Inclusive eu e Cida já fizemos 2 trabalhos, né? Acabamos de fazer um. No ano passado eu assisti a leitura da Mãe d'Água lá no SATED, e eu achei muito bacana. Se eu pudesse falar um pouquinho sobre pois é, sobre eu infelizmente eu sou ator, né? Sou ator e eu sou presidente do Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga, e nós fazemos um projeto para o Conselho Regional de Administração, chama-se Debates Culturais, e nós estamos com uma montagem há 4 anos, vamos continuar talvez no segundo semestre, do Mercador de Veneza, que nós apresentamos em vários lugares. É verdade. E eu estava representando no Vivo Rio, ali Ipanema, pertinho, né? Do satélite, mas não deu para chegar a tempo, infelizmente não deu. Mas a Ana Zettel, né? Foi a Ana Zettel que dirigiu. E dizem que foi muito bonita. Foi muito bacana. Esse é um dos meus textos que realmente é muito conhecido para as pessoas que assistiram, uma montagem. Veio uma montagem de Belém aqui no Mamembão, um projeto muito antigo da antigo Inacem, que agora é Funarte, e foi realmente muito é uma peça que trata, ela mistura o mito da Mãe d'Água com o problema da escravidão, que é muito comum no Pará e em todo o Brasil. As fazendas, aquelas fazendas que né, eles ficam ali, eles são arregimentados para trabalhar lá,
mas aí ficam devendo. Devendo o transporte, devendo a comida. Devendo até a alma, né? Até a morte. Morrem devendo, na verdade, então, essa família pega. É a história de um rapaz que é convidado a fugir, que é perigoso fugir, porque eles matam, para ir até a cidade para denunciar. Mas aí ele está muito indeciso e aparece a mãe d'água. Para orientar, para... E aí o encantamento, e ele, em vez de fazer o que ele tinha que fazer, ele decide partir para o encantamento. Que, na minha opinião, é um suicídio, na verdade, que ele se afoga, mas... mistura a história do mito que a mãe d'água leva, né? Isso, eu achei bem interessante, não conhecia e saí de lá muito feliz assim com o que eu vi, né? Essa lenda da mãe d'água, né? Assim, encaminhando o rapaz, né? Pra ele poder tomar as decisões. Gente, deixa eu abrir aqui um parênteses, porque esse telefone não tá parando. Tem a Maria José do Flamengo curtindo o programa, tá muito legal. Ela tá adorando os convidados. Tem a Sheila do Estácio, que adorou a música que foi tocada pelo Marcelo Panásio. E o Júlio da Tijuca, que tá adorando o programa. Marlene de Botafogo. Gente, tá bombando o programa, hein? Tô feliz, hein? Graças a Deus. Estamos aqui para agradar os nossos ouvintes. Com certeza. Lúcio, você ia falar o quê? Eu queria falar com o Raimundo, né? Que eu acho que essa terra é uma terra muito fértil, porque eu estou aqui no Rio e já tenho 2 parcerias com 2. A gente fala monstro da música popular brasileira. Um é Edmundo Souto. Maravilha. Você conhece o Toninho Nascimento, que é grande parceiro meu, se não me engano, tetracampeão na Portela. São os 2 parceiros. E eu tive o prazer agora de ser gravado uma música minha lá pela Marisa Black. E entrou também como um projeto Samba do Amazonas. Que está até no YouTube. Eu esqueci o nome do produtor, que é um rapaz fantástico. Eu gostaria de lembrar o nome dele, mas eu não me lembro agora. Até o final do programa você lembra. Pois eu tenho que ver na internet. Mas é isso aí. Eu queria parabenizar e falar que é uma terra fértil, né? Com vocabulário, com cultura. Sim, por isso é uma coisa incrível. Porque comida, lendas, danças, aí, quer dizer, música, é muito musical, Belém é muito musical. Essa coisa, o artista, a veia artística, ela flora nessa história toda, né, do Amazonas. Eu acho que é isso. Por isso que você falou, eu sou compositor, sou isso, sou aquilo. Eu falei, faz parte do time da Amazonas. Vocês já repararam que todo mundo quer mexer no Amazonas? Que coisa, aflora tanto a veia, aflora tanto, que o povo quer comprar, quer fazer de tudo. Tem muitos países de olho no Amazonas. De olho. Eu tenho uma música com o Edmundo Souto e tem uma com o Toninho Nascimento, eu tenho umas 5 músicas com ele. Inclusive essa da Marisa Black, que é a Senhora do Mar. Que ela é muito bonita. E o Toninho tem essa vertente. Que ele foi... Vocês estão falando em música? Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ouvir uma música? Será que eu vou conseguir? Vamos ouvir. Vai conseguir tudo, a gente consegue tudo aqui. A gente só não consegue mudar esse país por enquanto. Esse CD eu gravei há 15 anos atrás. Foi meu praticamente 15 a 16 anos atrás, essa música do João Nogueira, que eu trabalho. Espelho. É linda, Vamos linda. Ver se ela rola aqui, né? Que tá aqui no meu. Rola sim, vai falando com a boca no microfone. Papai, eu espero que ela role aqui agora. Já deu play agora. Já tô sentindo, hein? Já tô sentindo rolar. Pois é, vamos torcer aqui, como é que é? Já tô ouvindo, quase. Tá rolando aí? Tá aí? Aperta mais. Mais. Peraí, volta. Tira essa capa. Eu vou colocar ele no microfone mesmo. Foi nos melhores dias. Foi. Peraí, me dá aqui. Peraí. É assim mesmo, hein? Rádio é na hora. E hora é com Sônia Monte. A gente vai chegando pra vocês devagarinho, vai encantando seus ouvidos. E agora, quem canta seus mais com votos da família de vida feliz. Andar e pilotar um pássaro de aço. Sonhava ao fim do dia umedecer cansaço com as fadas mais bonitas desse meu país. O pai de anel no dedo e o dedo na viola. Sorria e parecia mesmo ser feliz. E vida boa. Quanto tempo faz? Que felicidade. E que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai.
e de fazer canções como as que fez meu pai, e de fazer canções como as que fez meu pai. Um dia de tristeza me faltou o velho, e falta lhe confesso que ainda hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia um craque na pelota ao me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. E vida à toa, vai, o tempo vai. Eu, sem ter maldade, na inocência de criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Eu me tornei um bambambam da esquina, em toda brincadeira, briga e namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e ir trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já. E vida voa, vai, o tempo vai. Mais que saudade, mas eu sei que lá do céu velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual ao seu pai, pois me beijaram a boca e me tornei poeta. Mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuque o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. Você está na Rádio Pop. Gente, voltando aqui no show da Sônia Monte. Olha que delícia, gente. Na www Rádio Pop Rio, gente, 98,7. Gente, é só ligar pra cá. O telefone é 2547-1404 e dar uma sugestão de pauta, falar com nossos maravilhosos artistas que estão hoje aqui nessa... Não vou falar mesa redonda porque é retangular, né, galera? Mas, enfim, eu não plagio, só crio em cima do que já foi criado. A verdade é o seguinte, que delícia, hein, Lúcio Mariano? Que delícia. Maravilha, né? Essa música eu gravei na época que eu participava um trabalho no Clube do Samba, que eu trabalhei uns 7 ou 8 anos com a André Nogueira. Nós fizemos muitos trabalhos. Isso me incentivou a gravar essa música, porque é realmente uma música maravilhosa, né? Sim, do sim. João Nogueira. É do João com o Paulo César Pinheiro, inclusive, né? A letra. E foi isso. Então é um CD antigo, que eu já digo ele que ele tem uma referência, já não é a minha referência atual. Mas ele é para mim um CD histórico, porque foi o primeiro que eu fiz assim, com bastante cuidado. Com bastante cuidado, né, entendeu? Você tem um estúdio também, né? Tem um estúdio que eu faço produções, né? Eu faço arranjo. Gravo, entendeu? A gente tem produzido bastante gente. O que é mais difícil? Você produzir, fazer um arranjo em cima de uma música que já está feita, ou você criar um arranjo para uma letra? São duas coisas diferentes. Né? São diferentes, é claro. Mas eu acho que quando você tem uma música
que é inédita no caso, você tem mais possibilidade de criar. Quando você tem uma música já conhecida, igualzinha do João Nogueira, a gente tenta fazer alguma coisa, mas a gente não pode mudar muito, porque o próprio ouvinte, a pessoa que compra a música, compra porque ela é daquele jeito. E se a gente mudar muito, ele já não gosta. Então eu sou bem tradicional, eu gosto da coisa bem tradicional. Você vê que eu inclusive, na época eu procurei fazer o violão que o Dino faz, entendeu? O Dino 7 cordas, que eu tentei fazer aquilo. Aí eu falei com meus amigos, Dudu da flauta, que está aí, Juninho, que hoje está no Sou Mais Samba. Então a galera. Então nós fizemos um arranjo em conjunto, né, para essa música. E eu acho que foi muito feliz. Inclusive o Diogo elogiou muito esse arranjo, porque na época o Reinaldo também gravou. E foi medido até pelo Carlinho, ele falou, pô, Lúcio, o Diogo elogiou a tua gravação. Ele ainda falou, vou cuidar dessa música, porque senão daqui a pouco todo mundo vai querer gravar e vai ficar difícil para eu gravar. Porque ela, na realidade, ele tem um sucesso dele, mas ele é marcado pelas músicas que o pai compôs. Claro, tanto, óbvio, né? Inclusive, Poder da Criação, entendeu? Então, essa é uma delas, né? É uma música maravilhosa. Eu me lembro do Diogo Nogueira, a primeira vez que eu fui gravar lá no Jorge Perligeiro, ele estava sentado ao meu lado, super tímido, sorridente, super na dele. Mas quando ele foi falando, ele foi seduzindo, porque... Ele tem uma voz, né? Ele tem um gravão ali. Ele tem uma figura bonita, né? Ele tem uma voz bem gostosa de ser ouvida. Tem um grave muito bonito. Não é? Tem. E tem, ali na família tem também o Dido Nogueira, que canta muito. É o Diogo. Dido Nogueira. É o que eu ia dizer. Ele deixou também, além de tudo que deixou de bom, e uma grande compositora que é a Giza Nogueira. A Giza Nogueira tem cada música maravilhosa. Entendeu? Então a família toda de artista mesmo. A Juliana também é atriz. Agora, é atriz. Ô Lúcio, você tem um projeto que não é mais projeto, já virou uma coisa sistemática do carnaval, né? Me conta. Menina, a minha vida começou no samba, né? Ali no Terrão da Mangueira. Dali eu passei pro Clube do Samba, aquela história toda. E parei, não é que eu parei. Agora eu faço o projeto da Escola Mirim de Vila Kennedy, tá? O samba é meu e do Américo Borges. Já há 3 anos que nós ganhamos. Esse ano já fizemos o samba, já está pronto e já é o samba para 2017. Uma homenagem a Tuquinha, que é a presidente lá. E eu faço também a segunda-feira de carnaval o bloco Peru Sadio. Gente, que delícia. Entendeu? Nós tivemos esse ano, também não quero que cresça mais também não, já tá chegando a 7 ou 8 mil pessoas. Então é muita coisa lá no Leme. Não quer que cresça. Não, mas tá bom nesse nível aí, porque depois disso aí começa a complicar tudo, entendeu? Então eu quero que ele mantenha esse bloco familiar, das pessoas do Leme, entendeu? Porque esse é o objetivo do bloco, entendeu? A gente não tenta... Agora, eu tenho o projeto de fazer a bateria Folia do Peru Sadio. Essa bateria seria uma bateria tipo o Monobloco faz, shows, eventos, essas coisas. Isso é maneiríssimo. E seria, entendeu? Aí sim, eu tô com esse projeto de montar esse grupo chamado Folia do Peru Sadio. A pergunta que não me deixa calar, por que o nome Peru Sadia? Olha, isso Peru doente. Peru doente ninguém quer. Pois é, o Peru já são 13 anos, né? E agora a história, quem me falou foi o Duarte, né? Que era vice-presidente e presidente também do bloco. Ele me disse que tinha um amigo na confraria deles que trabalhava realmente na Sadia, entendeu? E tinha essa coisa do Peru, né? Aquele Peru de Natal, né? Eles trabalhavam, então, com uma homenagem, eles falaram Peru Sadio. Fizeram, mas nós nunca tivemos apoio da Sadia. Nunca tivemos. Pois é, então, mas a origem foi porque ali tinha um diretor, então eles tentaram encaixar a coisa para ver se conseguiam um apoio. Mas o Peru virou Sadio. Esquece eu tô com o Peru Sadio. Sadio, pra né? todo mundo. Todo mundo aqui tem Peru Sadio? Todo mundo. Lelê. Sadio. E você fez igualzinho agora. Sadio e ativo, né? Sadio e ativo, né? Ô, meu O importante é fazer glu-glu-glu. Ai. Ô, gente, olha só. A gente agora vai dar uma ligadinha aqui, ó. E vamos mudar um pouquinho. A gente vai fazer um assunto. Peço que cada um
Vamos pro intervalo agora? Não, a gente liga agora e segura a linha dela. A gente vai pro intervalo agora, tá? Já a gente volta com um assunto um pouco mais sério, onde a gente vai falar sobre a adultização da criança. Que é a criança quando se torna precoce. E a gente vai conversar com a nossa psicóloga, Duda. Enfim, a gente vai conversar já com ela e vocês poderão perguntar. Um beijo. Vamos que vamos. Curta a melhor programação do rádio. Rio. Todo mundo ouve. Rio. Já voltei. Eu disse saudade de você. Debaixo do meu cobertor. As melhores músicas passam por aqui. I wanna be forever young. Do you really want to live forever? The best of the bar starts now. Rio. Alô, amigos, quem fala aqui é Luiz Murilo Tobias. Eu quero convidá-los para ouvir o Baú da Funjó aqui na 98,7 FM. É um programa com arte, muito entretenimento. Sintonize, porque o baú é meu, o baú é seu, o baú é nosso, aqui. Rio. O jeito jovem de fazer rádio. Fique ligado. Ué, Camila, eu não tô conseguindo ouvir a rádio comunitária aqui do bairro. Ih, Lucas, tá sabendo não, é? Ela foi tirada do ar. Parece que uma emissora comercial entrou com uma ação na justiça, dizendo que o pessoal da rádio estava invadindo o espaço deles. A lei que rege a radiodifusão brasileira é de 1962. Por isso, muitas mudanças e transformações existentes nesse campo, não áreas do país, acaba sendo um dos mais prejudicados. Fique ligado, a mudança na lei de comunicação brasileira é urgente e afeta diretamente a sua vida. Fique ligado. Não marque bobeira, ouça a sua rádio comunitária. Rio. O jeito jovem de fazer rádio. Oi, eu, Leide Labonde, também estou aqui. 98,7. Em frequência livre, despertando seu dia com muita música, diversão, informação, entrevista, debate, prêmios, dicas, sua participação em tempo integral. Frequência livre, não perca. Rio. Não mude, continue a Rio. Já mais músicas. Rio tem o apoio cultural do Hostel República, hospedagem temática no Catete. Pinheiro Guimarães, Colégio de Corpo e Alma. Bar Cariocando, um jeito carioca de ser. Shows diários de segunda a sábado no Catete. Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criadouro do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criadouro que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Rio. 98,7. Fala, galera! Meu irmão, o Chelsea é o Botafogo da Europa. Já dizia minha avó, quem tem um, tem medo. Não tem discussão, craque é o Riasco. Márcio Araújo não é jogador de futebol, ele é bombeiro hidráulico. O Bangu é o quarto maior clube do Rio de Janeiro. Tá gravando? Pode falar? Que tal um toque feminino? Cara, eu acho que nem tem muito pra falar do Vasco, de verdade. Esse é o time Futibia, revelação do rádio brasileiro, que com muita habilidade passa pela segunda, entra em campo na terça, dá um chapéu na quarta, vai fazer invade aérea na quinta. Yeah! Rio. 98,7. E voltando com o show da Sônia Monte na Rio Pop Rio, na 98,7. E agora, com a nossa convidada, psicóloga, chamada Duda
Sodré. Bom dia, Duda! Bom dia! Oi, minha linda. Eu sei que já acordei você cedo, porque eu já quero saber tudo. E é um prazer ter você no nosso programa de rádio aqui. Você está sendo ouvida pelos nossos artistas, que temos aqui o Marcelo Panazzo, o Lúcio Mariano e o Raimundo Alberto, o Daniel Chinix, só macho, querida. E também Kiko e Alex. Olha só, isso já é um time de futebol. Dizem que tá faltando um homem, né? O prazer é meu, Cida, muito obrigada. Olha, o nosso assunto hoje, prazer aqui, todo mundo tá dizendo que o prazer é nosso. O nosso assunto de hoje é o seguinte, é um assunto até um pouco delicado, porque é sobre a adultização da criança, né? A criança que se torna um adulto precoce. Como é que a gente identifica isso e o que a gente pode... O que você acha em relação aos pais dessa criança? Vamos ouvir o que você acha. Porque isso é uma coisa tão séria, né? E com acesso a mídias sociais... São crianças, principalmente meninas, que cedo já começam a se maquiar, alisar cabelo, usar salto alto, maquiagem, batom, fazer essas coisas. Antes Exato. da idade correta para isso. Então, Cida, eu realmente eu sou até um pouco radical, vamos dizer assim, a respeito desse assunto, porque eu acho que os pais, principalmente as mães, né, elas precocemente já começam a influenciar dessa forma, né, da criança já pular etapas desnecessariamente. Tem crianças de 4, 5 anos que já não fica como uma brincadeira, por exemplo, se pentear de tal forma, ou colocar muita maquiagem, ou uma roupa mais arrumada, como se fosse uma mini adulta, né? Ou um sapato com salto alto. A criança, às vezes, já nem se equilibra tanto, não tem tanta firmeza na marcha, por exemplo, né? Então, quer correr, quer brincar, e de repente está com um salto, quer dizer, não tem a ver com a idade. Isso é seríssimo. Ainda não tem essa necessidade. Na verdade, eu acredito que seja uma necessidade da mãe, de já querer, não, vamos lá pra frente, eu gosto também de me maquiar, de me produzir, então por que a minha filha não será igual a mim? Mas de uma forma inconsciente, é claro que não é assim, eu quero que seja dessa forma, mas né, ela acaba introduzindo essa visão pra filha, eu acredito, né? E você acha que, por exemplo, as mídias, né, no caso, até eu vou começar pela própria música, né? A música que eu gosto do funk, eu gosto de todas as músicas, mas eu acho que algumas músicas, elas excitam um pouco a sedução da criança, né? Eu não sei, você que deve saber, sei lá. Você já teve algum caso de alguma criança que precocemente queria ser igual uma funkeira, tipo assim? Ainda não? Sim, isso... Sem dúvida, assim, em vários lugares que eu já trabalhei, em creches, né, escolas, eu trabalho há 10 anos com crianças, são crianças de 4 meses até 5, 6 anos de idade. Meu Deus! Então, obviamente, as crianças mais velhas já, que têm essa percepção já dessas músicas, ainda mais essas músicas da atualidade, que assim, desculpa, mas eu não chamaria de músicas, né, principalmente funk, e são as que mais as crianças, a garotada gosta. Eu acho que fica na cabeça o tempo inteiro. E já essas crianças já querem veem na televisão, vamos dizer assim, né? Esses funkeiros que rapidamente já fazem sucesso. E acha que assim é fácil. As coisas são assim. Eu vou colocar uma música muito repetitiva. E facilmente eu já estou na mídia e já ganhando rios de dinheiro. A gente tem aqui um compositor e um diretor musical que ele tá pouco assim, ele falou, ai meu Deus, mas eu quero dar a contrapartida da minha opinião. Vamos lá, Lúcio Mariano. Boa tarde, Lúcio Mariano. É o seguinte, é porque existe um equívoco muito grande quando se fala de funk, entendeu? Então a pessoa quando fala funk, ele imagina essas letras que as pessoas cantam aí. Agora, funk é um ritmo, como o samba, como qualquer outro. Vou dizer, o Jorge Benjor grava funk, a Sandra de Sá grava funk, eu gravo funk, todo mundo, até Roberto Carlos, Tim Maia, todo mundo. Então, o que acontece é que as pessoas colocaram
nesse ritmo, umas letras que não existem. Sim. Sabe? Aí sim. Então, a gente quando falar do funk, aliás, tem outro detalhe. Mesmo esse funk atual que eles falam, tem coisas interessantes. Tem gente realmente que está abusando. Agora, a música é uma só. Então, ela tem que sobreviver universal. E ela tem que ser a carreira. O certo, né? Vamos dizer, funk não traz mal a ninguém. Uhum. A pessoa que escreve uma letra que faz com que a música fique ruim. É verdade. É só isso que eu queria... a gente não está nem falando bem nem mal aqui do funk, inclusive a gente está comentando apenas que não, porque foi eu até que dei, a doutora Duda está comentando sobre... não é só o funk, é algum tipo, por exemplo, algumas novelas também. A gente tem que ir. Não, a música sertaneja agora, esse sertanejo está cheio de maldade. É verdade, Você vê um programa Zorra Total, é cheio de pegadinhas. Então eles estão usando essa tática para chegar ao povão. Mas não é o ritmo, não é? Tudo bem. O mau exemplo não está na música, está na letra da música, não está no ritmo nem nos acordes. Doutora Duda, viu aqui o que tá... Isso é bom, adoro isso. As novelas... Quem compõe, As novelas, filmes também dão mau exemplo. Aqui, ó. Fala, Duda. Olha só, eu entendo completamente. Eu, inclusive, por exemplo, eu gosto de funk. Sabe? Funk antigo são os que eu mais amo. Mas esses funks mais novos, realmente é o que você falou, eu concordo, não é pelo ritmo, sabe? Eu acho que funk é como qualquer outro. MPB, hip hop, etc. E eu gosto de vários. Mas a letra, eu digo da repetição, mas é algo assim que não... De muitos funks, sabe? Que não diz nada. Então, tem razão. E é como se fosse assim, algo muito fácil. Não sei se eu estou me expressando bem, mas eu acho que é mais por aí. É letra mesmo, sabe? Que tem umas letras que não são bacanas. Você tem toda a razão. Como algumas coisas em novela também que exageram, né? Aí tem os pais que de repente deixam os filhos assistirem. Mas, né, a gente faz o que é possível também. E como é que a gente identifica esse problema? Por exemplo, você acabou de dizer que a mãe, acaba que ela reflete na criança o que ela queria para ela, né? Vê se eu tô certo. Como é que você chega nessa criança? Você acha que é a necessidade dela procurar um psicólogo? Eu acho que a mãe tem que procurar um psicólogo, né? Não a criança. Não sei. Sim, com certeza. É o que, assim, eu vi muito, né? Do tempo que eu já trabalho com criança. Não adianta, por exemplo, nós psicólogos, né, ou profissionais infantis, culpar ou julgar, sabe, os pais ou principalmente a mãe. Não existe isso, esse não é o nosso papel. E justamente para ajudá-los, se eles quiserem ser ajudados. Então, tem muitas vezes que é complicado mesmo, a mãe não faz por querer, sabe? Ela, óbvio, nunca vai querer o mal do seu filho ou da sua filha. Mas é algo inconsciente mesmo. Então é o que ela pode fazer, o que é possível. E aí, quanto a isso, em muitos momentos, realmente, os pais ou a mãe precisa, sim, de uma ajuda extra. De uma psicóloga, sabe? Psicoterapeuta. Eu acho que é muito válido. E vai ajudar muito em relação à criança. O Duda, Raimundo Alberto. Raimundo Alberto falando. Eu acho também que é realmente problema de um contexto, não é só os pais, não é a televisão, é todo. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, quando minha filha era pequena, eu fui assistir a um desfile de modas, naquela época já, eu fiquei horrorizado, chocado com aquelas meninas, crianças, como todas se comportando como adultos. E alguns anos depois eu vi um filme famoso, americano, você deve ter visto, acho que algumas pessoas aqui já viram, Missy... uma menininha... Saigon, né? Que é a menina... Não, é uma menininha... Sunshine. Que ela vai sendo conduzida para a família para um concurso. Que ela era uma família, Esse filme é muito interessante. E coloca isso nos Estados Unidos, é terrível. Aquelas meninas, e tem umas meninas, inclusive, com cabelos assim de laque de senhora, uma senhora. Salto alto, etc. É verdade. O que você acha, Duda, sobre isso? Aliás, eu queria também acrescentar que isso tudo fica sendo um prato feito para os pedófilos, não é? Eu não cheguei a ver esse filme todo, mas tem um programa, né? Pequenas Misses. Isso. Que eu cheguei a ver rapidamente, e aí um dia eu falei, não, peraí, será que é tão absurdo assim? Deixa eu parar pra ver, pelo menos um programa inteiro.
Nossa, assim, desculpa, gente, eu não sei se estou sendo muito radical, mas eu fiquei chocada. Tá não, você tá sendo, como é que se diz, uma pessoa que estuda o comportamento e realmente precisa, né? A gente precisa de você, ó. E isso é seríssimo isso que a gente tá falando. Pois Imagina, é porque desfile eles estão falando a maneira que eles tratam as crianças, e as crianças ficam tão felizes. Meu Deus, essas crianças têm que brincar, por favor, sabe? Elas têm que ser livres para brincar da maneira que elas querem, ser crianças, né? Eu acredito muito nisso, sabe? Então elas estão o quê? Pulando etapas, elas estão fazendo esses vários concursos com esses cabelos de laque, de, sabe, milhões de pérolas, um exagero, umas maquiagens carregadas e uns tocos de criança de 5, 6 anos. E você me diz uma coisa, vou te perguntar. Você acha que existem crianças que tentam suicídio, né? Muitas, né? Desculpa, esse daqui tá um pouquinho baixo. Oi, tá às baixo? vezes. Tô melhor. Existem crianças que eu andei fazendo uma pesquisa que tentam suicídio, assim, a partir dos 5, 6 anos. E isso é uma coisa muito séria, né? Uma criança se matar, a gente não sabe nem por quê, né? Eu tenho um caso de uma amiga minha que ela, com 5 anos, a filha dela marcou um encontro com um coleguinha dentro do banheiro e o pai descobriu, deu um ataque, até isso foi no Fantástico, o pai deu um ataque e acabou que essa criança se matou. Até hoje ela faz parte de um grupo de mães que perderam filho, de apoio a mães que perderam filho. Quer dizer, outro aspecto muito sério do mundo atual, né? Muito. Eu não sei como é que isso acontece, isso ocorre atualmente. Como é que se trata de uma criança que tem essa tendência suicida? Você já pegou uma criança que tenha tentado suicídio? Não, espero que não. Não, graças a Deus. Mais crianças que, por exemplo, se agrediam, que não conseguiam lidar com as próprias dificuldades, que já têm desde pequenas mesmo, né? No caso das frustrações, que são crianças que, de repente, podem ter tido tudo que quiseram naquele mesmo momento, instante, né? E não é bem assim. Aliás, a vida não é assim. E para a criança é muito difícil de lidar com isso. Então, se muitas vezes ela não verbaliza, ela mesma já começa a ficar com tanta raiva e uma angústia muito grande que já eu tive casos assim da própria criança se agredir. Meu Deus. Né? Se machucar mesmo e passar a ser algo muito sério. Então, os pais têm que estar muito atentos para assim, chegar nesse ponto. Ai, meu Deus, isso é muito sério. Bem, maravilhosa, Duda. Eu tô assim... Olha, eu ainda não te conheço pessoalmente, mas em breve você vai ter o prazer de vir aqui, que eu quero sua presença ao vivo e a cores. Quero te agradecer muito essa colaboração pra gente. E, obrigada o prazer foi meu. E como é que a gente te acha? Me dá o e-mail, o telefone, tudo. Porque você sabe, né? A rádio, ele invade, e agora com a internet a gente ataca o Japão, a Alemanha, enfim, Londres. É verdade, a gente recebeu um telefonema aqui sem dúvida, do Japão. Enfim, a gente dá o seu serviço, meu amor. Oi? Dá o seu serviço, o telefone, tudo. Que a gente vai divulgar você, ó. Se você puder também, né? Você fala, eu passei meu celular e meu telefone fixo. Aí você quer que eu dê meu e-mail? Novamente, dá novamente aqui no ar. Tá, Duda Sodré, @ uol.com.br. E o teu telefone? 9462 7341. Basta esse. E olha, Duda, muito obrigada. E depois a gente conversa, porque vai ter mais coisa pra você, tá bom? Ok, muito obrigada a você. Um beijão pra você. Tenha um excelente dia de sol com essas crianças maravilhosas. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Gente, o assunto bombou, hein? Bombou, hein? Mexeu com o brilho de todo mundo aqui, ó. Né, Lúcio Mariano?
Fala aqui no microfone, esse meu músico maravilhoso, ele... Eu tô aqui pesquisando. Ele tá pesquisando o dia inteiro. Eu achei uma música depois. Achou? Mas Cida, voltando esse assunto, eu vejo hoje muito nas redes sociais é que as mães vê aquela filha bonitinha que dança, que canta, aí faz num celular, você grava, coloca. Aí ela vê aquele negócio, deu 1 milhão, deu não sei quantas mil. Vou fazer outro. Aí começa a fazer mais 1, mais 2, mais 3. E a criança começa a ser a criança começa a se empolgar, começa a chegar no colégio, como eu vi essa semana num programa de televisão. Eu vi também. Mas quando eu chego no colégio, eu sou o celebridade do colégio, das colegas, dos amigos. E a criança começa a se acostumar com aquilo. Aí chega uma época que sucede, acaba, aí a criança começa a entrar em depressão. Você sabe que até nós adultos que trabalhamos com rádio, com televisão, se você tem uma certa audiência e depois ela dá uma decaída, você já entra em depressão. Uma criança, então, é horrível isso. Ela começa a escassear, começa a não ter mais aquela fama total, que aquilo é passageira, que logo atrai, vem mais um, vem mais não outro. Tem nada e aí pra segurar ela nessa fica fama. Depressiva. Raimundo, eu tenho uma neta de 8 anos e eu sei, realmente ela é muito criança em muitas coisas, mas eu acho que as crianças, de modo geral, hoje, elas já não brincam como antigamente. Não brincam. Já não tem mais uma infância como antigamente. E realmente, muitos pais permitem demais tablets. Eu acho que poderiam também controlar um pouco isso. E deixar mais tempo livre para as crianças, serem crianças. Eu vejo exatamente o que você está falando, mas no momento que você controla o tablet de uma criança, ela foge daquele grupinho de crianças que todo mundo tem tablet. É verdade, é todo um contexto. Não pode ser assim, não pode ser tirania também dos pais. Tem que ser uma... E vocês já estão entrando geral, na minha área, né? Oi! Na área de tecnologia. Claro que um tablet, o computador, antigamente computador, notebook, hoje é tablet, celular, faz mal para a criança, faz mal para qualquer pessoa usar muito. Eu acho que a criança... É um bom instrumento, mas bem usado. Exatamente, é um bom instrumento, é um instrumento educacional. Na internet você tem aulas de tudo, a criança pode aprender a fazer comida, a fazer brincadeiras, a fazer um monte de coisas sadias, tá? Deve usar sim, deve usar, porque no futuro vai ter que usar profissionalmente. Agora, tudo faz mal demais. Andar no campo demais também faz mal. Ir na praia demais também faz mal. Então tudo em excesso faz mal. Todo excesso faz mal. Vejo sempre as pessoas, amigos meus, colocando na hora do almoço para criança até 2 anos, aquele momento chato que ninguém gosta de comer, aí coloca lá a pepa. E para criança ficar lá e enquanto isso ela vai alimentando. Isso é um uso positivo, é um uso bom, né? Pois é, mas é o que eu falo, as coisas acontecem desde criança, né? Então quando você vai tirar, você já não consegue mais. Porque hoje, por exemplo, a minha neta já sabe mais que eu no computador. Mas olha só, Lúcio Mariano, põe o tablet para ela comer, mas quando acabar de comer vai fazer outro tipo de brincadeira. Existem brinquedos lúdicos, existem lojas especializadas em brinquedos de madeira, em brinquedos lúdicos. Daniel, existem outras coisas para se fazer. Pode ler um livro, é um livro infantil, é uma história em quadrinho que a criança começa lendo história em quadrinho para depois ler Monteiro Lobato, depois ler Shakespeare. Isso. Deveria. O que eu acho nisso tudo, o que eu acho nisso tudo é o seguinte: na medida que você a criança começa a fazer uso de um videogame, de um smartphone, de um tablet, ela ganha por um lado que ela começa a desenvolver muito seu raciocínio, socialmente ela também vai estar ambientada aos coleguinhas, mas comparando com a nossa infância, se o garotinho não tiver um outro tipo assim de atividade, como a gente tinha de soltar pipa, jogar uma bola de gude, jogar um futebol e na rua a gente fazia aquele jogo de uma bicicleta, hoje esquece rua, hein? Exatamente. Bicicleta, ele vai crescendo como o chamado garoto de apartamento. Ele ganha por um lado em termos de raciocínio e convívio social com seus coleguinhas, mas ele vai perdendo na malandragem, que é uma palavra assim que a gente foi a nossa cultura que a gente cresceu, né? Mas será que também não tem a malandragem no tablet, no smartphone? Meu Deus! Ele sabe usar mais que os amigos, sabe hackear até, fazer coisas que os outros não Alex, sabem. Alex, o que você acha? Vamos ouvir o Alex ali, o que você acha?
Eu acho que ambas as questões levam a pessoas se evoluírem de uma certa forma. Uma na rua, outra no meio virtual, que também tem muita malandragem que está na rua. Só que um pouco mais sofisticada, inclusive até colocou aí de hackear senhas, enfim, entrar em lugares até que, digamos, pessoas que da malandragem da rua certamente não conseguiriam. Né? E é tudo um adestramento. A pessoa para andar de bicicleta bem tem que treinar a bicicleta. Para jogar bola bem tem que jogar a bola bem. E para usar bem os tablets, os smartphones, tem que treinar, porque tem que ter o dedo ali certinho. Pessoas que não foram acostumadas com isso, às vezes não tem tanta habilidade, vamos dizer assim, motora mesmo para mexer naquilo, fora o raciocínio, né? A gente o que mais vê é criança de 3, 4 anos pegando livro e revista e tentando abrir com os dedos a foto, né? Isso aí todo mundo já viu em algum lugar na internet, tentando abrir a foto. E é interessante, a gente que está nessa faixa de idade, eu, por exemplo, que passei por isso, que eu peguei a máquina de escrever, peguei os primeiros computadores com tela verde. Eu não, eu só peguei smartphone. Que não tinha nem foto, né? Engana. Pegamos aqueles telefones celulares que era um tijolão para carregar, que você tinha que subir em cima do telhado da casa ou do prédio para poder ter sinal, né? Você não tinha sinal na metade da cidade. Pegamos tudo isso, a gente tem uma cultura bem maior, uma facilidade bem maior. Eu, por exemplo, se pegar uma máquina de escrever, eu sei digitar alguma coisa. Não vou escrever um livro que eu não tenho prática, mas pelo menos um pequeno texto, né? E a gente sabe isso, e eu acho que é isso mesmo, a criança tem que se acostumar com isso que ela vai usar pro resto da vida, e cada vez mais difícil. De repente, daqui a 20, 30 anos, a gente vai ter dificuldade com o que a gente hoje tem facilidade, e elas vão estar normais como a gente hoje está normal em relação ao uso desses gadgets, desses equipamentos, desses eletrônicos que tem por aí. E ela também, a criança, obviamente, uma boa educação, tem que ir pra rua, tem que ir na praia, tem que ir no parque, tem que andar de bicicleta, jogar bola de gude, futebol, isso tudo, contato mesmo real é sempre importante. Agora, tem também o lado que toda criança tem parentes, amigos que se afastam dele e através de uma rede social vai poder falar com um amiguinho que está morando em outra cidade, outro estado, outro bairro, outro país, né? Eu acho, o Daniel falou, realmente a questão do equilíbrio. Eu acho que tem que haver uma conscientização geral de pais, professores, educadores, da sociedade em geral, para esse equilíbrio. Porque essa tecnologia toda é irreversível. E no futuro, nós sabemos que no futuro nas escolas não vai ter mais cadernos. Não vai ter mesmo, né? Não vai mais ser tablets, vai ser no futuro. Já é em muitos lugares, já é assim. Provavelmente no Japão. Algumas escolas já tem aquelas louças eletrônicas, então, né? eu sou cafona. Claro. Eu sou cafona. Então isso é irreversível. O que eu acho que tem que haver um equilíbrio, porque é questão até do corpo. A obesidade entre crianças está crescendo muito. E as crianças também se alheiam muito. Eu vi uma foto do Ivan Lins, colocou os netos dele sentados no sofá, cada um com um celular. Eles não estavam conversando entre si. Que coisa, hein? Os netos de Vaninhos. E assim quer dizer, é a questão do equilíbrio. Tem que haver uma conscientização geral para que realmente se use esses instrumentos, mas tenha hora para as outras coisas. Né? Daqui a pouco, inclusive eu vi uma coisa muito engraçada, um grupo de mulheres, de senhoras idosas, porque antigamente as senhoras idosas se reuniam na porta das casas para fofocar. Adoro. Aí aparecem uns 4 senhoras idosas na porta da casa, cada uma numa cadeira, cada uma com seu celular. Seu celular fofocando. Nesse ponto aí quebraram as barreiras, né? Agora, em vez de fofocar com a vizinha da rua, tá fofocando de repente com a amiga que tá lá em outro estado, outra cidade. Tá em Los Angeles, tá aí A fofoca é a mesma. Acho isso ótimo. Não é negativo. Principalmente por um idoso que tem uma dificuldade motora, conforme a pessoa vai envelhecendo, vai tendo dificuldade motora, estar usando algo que lhe force a ter mais acuidade na motorização, né? Hoje pelo Zap eu me comunico com meu primo em São Paulo, com meus primos em Belém, com parentes em Macapá, em Manaus, em toda parte. Que você faria antigamente por telefone com mais dificuldade, gastando muito mais dinheiro. O Zap, né? Com o Zap. É o Zap. Aquela conversa inicial. Zap. Olha o Zap aí, É interessante essa história de vocês agora. A gente tem que pensar também que tem que ter um cuidado maior, até mesmo com a segunda pessoa, com quem a criança está falando. Isso eu estou vendo vocês comentarem. Então, essa coisa que a gente tem que ter esse cuidado com a criança.
Porque ela tá ali digitando, mas não sabe com quem. Exatamente. Isso aí é pra vocês. Mas aí Pode ser um pedófilo, pode ser um sequestrador, pode ser, enfim, bem colocado, muito bem colocado. Aí entra também, mas aí olha só, entra também um treinamento, tá? Quando eu era criança, minha mãe falava assim, não dá o teu endereço pra ninguém, não diz o nome, não aceita bala de ninguém, não aceita cigarro de ninguém. E hoje você tem que ver, sabe com quem tá falando? Na dúvida, para de falar, chama um adulto e o adulto se passa pela criança pra ver se aquela pessoa é criança mesmo, se vale a pena faz continuar. Isso, se passa como criança, como ela passa por criança para ganhar confiança. Então é uma coisa complicada realmente. Então eu falo assim, a pessoa tem que estar ciente, deixar, usar, ensinar, mas também verificar, ver se está falando realmente com amiguinhos, por exemplo. Essa observação, pessoas de colégio, né? Foi muito interessante isso que você colocou, porque eu já vi até um filme sobre isso. Uma menina adolescente, né, era virgem e conheceu uma pessoa pela internet e baseado em fatos reais, né? E quando foi se encontrar, era um rapaz bem mais velho do que ela e levou ela na conversa e acabou desvirginando ela e causou um transtorno na família e foi baseado em fatos reais esse filme. Gente, a gente tem uma pergunta aqui de uma das nossas ouvintes que eu achei bem pertinente. Ela está perguntando, o nome dela é Luciana, ela está na Tijuca e ela conta que o filho dela tem 6 anos e adora ficar no tablet. E ela diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Cada um vai responder. Você, se fosse seu filho. Vamos lá, Marcelo. Olha, eu acho o seguinte, você cortar 100%, a gente sabe que é muito difícil, mas eu acho que o papel dos pais é impor uma disciplina e colocar regras. E essa pessoa, o garoto, ele tem que ter horário para isso, tem que ter horário para aquilo e fazer o uso daquilo que é certo no horário certo. Lúcio Mariano. Também é a mesma coisa, ter regras, não tem como. Você não pode deixar a criança te mandar, principalmente quando você é mãe ou pai, você tem que ser soberano sobre essa criança, tem que ensinar ela. Você olha os pais aqui estão fogo, Não, tem que ser, cara, senão eles vão mandar em você realmente. Raimundo. É exatamente isso, que se você deixar, a criança manda mesmo. A criança faz chantagem, a criança tem manhas, a criança faz uma ação. Então você tem que, desde pequeno, realmente começar a fazer o equilíbrio. Olha, tem hora para o tablet, hora para comer, hora para estudar, hora para brincar. É isso. Daniel. É mais ou menos isso mesmo. Eu ainda sugiro mais prático. Ter hora para usar o tablet. Por exemplo, de 3 horas da tarde até as 7 horas da noite. Se nesse horário a criança tiver, tem uma festinha, então nesse dia não vai usar o tablet, mas ela também não vai perder nada. Não é radical, não? Não é radical, porque tudo para a criança tem horário. Ela tem horário para o colégio, ela tem horário para o curso de inglês, tem horário para ginástica, tem horário para dormir. Tem que fazer o dever, né? Pro dever, por que não vai ter horário pro tablet? Correto. E se ela tiver uma festa, por exemplo, uma festinha, um jogo de futebol, esse dia vai deixar de usar o tablet, mas por outro lado vai ter uma outra diversão. Então, criar um horário. Kiko, você, ó. Olha só, esse negócio de uso de tablet é uma coisa muito complicada. Minhas filhas já estão criadas, agora graças a Deus. De ser avô. E outro dia, conversando com um colega, já quase sexagenário feito eu, que se diz que se divorciou, tá casando com uma mulher nova, eu falei, olha, você vai ter filho com essa aí de novo, né? Porra, eu não quero ser pai velho de novo. Assim, mas isso não tem problema, hoje em dia a gente não tem tempo, a gente joga um tablet na mão da criança e eu não vou mais correr atrás de bola, que eu não tenho mais condições para isso, nem idade, e nem vou sair por aí. A gente dá um tablet. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas, que o pai trabalha, a mãe trabalha, não tem tempo. Aí o que quiser? Bota a televisão para ele ver, dá um tablet. E resolve, acha que está resolvendo a situação. Enche de comida. Pelo contrário. O exemplo que eu dei aquela hora pra mãe. A mãe hoje não quer ter o trabalho. Ela põe a pepa lá na frente, a criancinha fica vendo e ela vai tentar alimentar a criança. Isso é o famoso pai tatá, né? O pai tatá. O que é o pai tatá? O pai tatá é quando o filho chega, pai, não sei o que lá, vem brincar, tá, filho, vai, tá. E só fala isso e não cuida do filho. Luciana, presta atenção, hein, Luciana? Agora, lembrar só uma coisa que eu esqueci de falar, é o seguinte, essa questão de põe o tablet lá, isso não é uma coisa da modernidade, tá? Porque antigamente
antigamente esse mesmo pai faria o seguinte: não vou correr atrás de bola, então deixa ele vendo televisão, ou dá um joguinho. Não é culpa do tablet, tá? Não tô aqui defendendo ninguém, mas não é culpa do tablet, é culpa do pai. Peraí, Alex, e você? O que você faria? Exatamente em cima do que todo mundo colocou, é a disciplina, porque afinal de contas a gente está aqui porque todo mundo veio trabalhar, fazer um programa de rádio, etc e tal, tem horário, vai até tal horário, então é assim, a vida é assim. A vida tem que nos impõe limites de horário, de circunstância, e nada melhor do que você ir colocando isso para a criança nesse sentido. A relação dela com o mundo não pode ser diminuída ou aumentada ou ampliada, e sim sendo dosada como a gente vive normalmente. Assim, tem que entender que existe os prós e os contras e precisa se caminhar de uma maneira com disciplina, com sabedoria e certamente por aí. E só acrescentando, que eu ia até colocar essa questão, não é culpa da modernidade eletrônica, enfim, da internet, não. Antes era a televisão, a babá eletrônica de muita gente aí, de gerações aí que tem entre 35 e 40 anos, né? Bem, Luciana, agora você de 7 opiniões, né? Uma feminina, porque aqui os valetes que dão as cartas, você tira a sua conclusão. E voltando aqui um pouquinho, vamos falar com o Raimundo, para dar um beijo em todo mundo e para dar... eu queria parabenizar a Cida e parabenizar a equipe. Eu adorei, inclusive, a integração de todos. Mas é muito claro, bom, esse programa é ótimo, assim. todos integrados. É importante. Todos expressam ótimas opiniões, excelentes, muito bom, eu gostei muito. E eu queria dizer que esse meu romance vai ser lançado, ele é editado pela Chiado Editora de Portugal. Ele foi um trabalho também de pesquisa linguística, porque eu procurei todas as palavras que eram comuns ao Brasil e Portugal. Opa. Algumas que não, mas a maioria são palavras que um brasileiro pode entender e um português, porque os falares têm algumas diferenças, mas no Brasil também, de norte a sul, tem diferença. Tem. Por exemplo, entrar numa bicha, tu vai achar que é lá em Portugal. Não, mas aqui no É uma Brasil, fila. Pois é, aqui no Brasil também tem diferença de norte a sul. Então, e vai ser lançado no dia 28 de abril, no Centro Cultural Justiça Federal, Avenida Rio Branco 241, ali ao lado do metrô Cinelândia. Facinho, hein? De 18 às 21 horas. Vai ter um coquetelzinho, claro. Oi! Estaremos lá. E vocês todos estão convidados. Estaremos lá. Obrigado. E é um romance que até agora as poucas pessoas que leram têm gostado. Eu espero que vocês gostem também, venham gostar. Então, eu também quero dar um bom dia a todos os ouvintes, né, daqui do programa. Pop Rio. E um beijo para todos, um abraço. Opa, você agora, Marcelo, manda seu recado. Bom, agradecer a oportunidade de ter vindo aqui. Programa muito legal, né? Muito descontraído, saudável, né? E dizer que eu pretendo voltar e trazer novidade aí. Já tem projeto aí a caminho, né? E próxima vez que voltar, eu gostaria de apresentar aí minha nova composição aí, que já tá sendo trabalhada. Tá no forno. Isso, já tá no forno, né? E agradecer a participação, principalmente dos ouvintes, né? Que participaram. Hoje bombou, aí, né? E ouviram aí o nosso trabalho. E mandar um abraço para todos aí, os colegas aqui da rádio e todos os ouvintes. Márcio, a Lúcio Mariana, agora a gente vai ouvir uma canção, né? E você vai explicar um pouquinho. Não, eu queria dizer antes, né? Tá terminando o programa já, né? Não, daqui a pouquinho vamos ouvir É o seguinte, que eu tô querendo dar também minha palavra, falar que eu tô todo domingo lá na Rua Barata Ribeiro, 247, na Cantina Sarmense, fazendo a roda de samba choro. E pode mais? Pode mais, pode falar. E tô estreando também na Figueiredo Magalhães 167, também com esse mesmo grupo. É no shopping? Não, é logo na Figueiredo Magalhães 167, é depois do shopping. Passa aquela rua, o Dolph Block. É um barzinho, eu toco muito barzinho. É um barzinho novo? Pérola não? É o Pérola não? Não. Na Figueiredo Magalhães. Ah, tá. Qual é o dia? Sexta-feira eu vou estrear lá de 6h30 às 10. A gente faz samba choro. Samba só chorinho, com a pixinguinha, né? Sabe? A gente vai nessa onda do Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo. E eu, nesse meio, eu jogo umas músicas minhas, canto alguma coisa do João Nogueira, canto alguma coisa do Diogo. Vou misturando. Essa música que tá aqui, que eu vou propor para vocês, é o seguinte. Ela foi gravada no meu DVD, lá no Bar do Tom. Isso faz bastante tempo. E
Ela chama Garotas Pedem Help. Oi? Porque na época, o que aconteceu? Eu caminho sempre em Copacabana, na praia, eu inclusive falo isso ali. E um dia eu passei em frente à Help, a antiga Help, que agora vai ser o museu. O Museu de Imagem e Som. E estava cheio de marinheiros. Oi? Estava lotado mesmo, que sabe? Delícia. De um navio americano aqui, de guerra. Então tava e as meninas todas lá. Aí eu olhei e falei, Garotas Pedem Help. E naquele mesmo momento aconteceu, assim, coisa de 6 meses antes, tinha acontecido um fato aqui que foi um desastre para mim, no caso, que foi uma rapaziada de São Paulo que veio ao Rio de Janeiro e pichou o Cristo Redentor. Não sei se vocês lembram disso. Que eles picharam o Cristo. Então eu juntei tudo isso e fiz a música Garotas Pedem Help, falando desse momento. Aí que a gente vai ouvir, né? Vamos ouvir? Alexson na caixa. Peraí, só um latimo, vamos botar como se diz em italiano. agulha de vinil, né? Já tá aí. De poder fazer. E eu passei em frente à Help e tava cheio de garotas. E aí eu fiquei louco, falei, cara, que loucura. Essa música ganhou um festival no Arpoador, chamado Festival Essa música, vou esperar que vocês cantem comigo, hein? Rio. Até o Cristo Rei já pediu proteção. Braços abertos pra cidade, do Corcovado não é mais novidade. Não tem mais rock and roll, é tudo sexo, droga e grana. Na rua, na cama, no carro, na areia, é tudo por grana. Garotas pedem help no coração do Brasil. Garotas pedem help no coração do Brasil. Pense no amor com formato convexo, escrito no jornal. Loiras morenas, nativas brasileiras, vítimas de uma hipócrita sociedade, fingindo inocência, não fala, não vê a verdade. Garotas pedem help no coração do Brasil. Garotas pedem help no coração do Brasil. Quem quis amor deste lado fez sexo, parto sem dor, demorado, complexo. Dançada a luz bem no canto do ventre, dado o calor rebolado da gente. Garotas pedem help no coração do Brasil. Garotas pedem help no coração no Brasil. Pense no amor com formato convexo, escrito no jornal. Loiras morenas, nativas brasileiras, vítimas de uma hipócrita sociedade, fingindo inocência, não fala, não vê a verdade. Garotas pedem help no coração do Brasil. Garotas pedem help no coração do Brasil.
Garotas pedem help em todo o Brasil. Garotas pedem help no coração do Brasil. 98,7. Curta a melhor programação do rádio. Rio. Todo mundo ouve. Rio. Já voltei. Eu disse saudade de você. Debaixo do meu cobertor. As melhores músicas passam por aqui. Rio. Você pode melhorar muito a sua vida e a vida da sua comunidade. Sabe como? Participando dos conselhos municipais e das associações que lutam pela melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Participe das reuniões do Conselho de Saúde, Direitos da Criança e do Adolescente e outros. Apresente suas propostas, críticas e sugestões. Juntos e organizados, podemos transformar a realidade e construir cidadania. Comunitária é aqui. Rio. Se liga aí no Webmix. Por aqui rola muito mais dicas, informações, novidades e, claro, muito mais músicas. Tem as velhinhas com o melhor dos anos 80, 90 e 2000 nas edições do Pop Classic. Tem as lentinhas do Pop Love e ainda as música. Tudo sobre o mundo da música e do seu artista preferido. Então se liga aí no Webmix. Só aqui na Pop FM. O jeito jovem de fazer rádio. Oi, aqui é o Frejá. Você sabia que após a reciclagem, uma garrafa PET pode se transformar em uma bolsa super maneira? Separe o lixo de forma correta. Assim você economiza recursos naturais e preserva o meio ambiente. É um hábito simples que gera renda e garante a sobrevivência de muitos brasileiros. O Brasil perde muito dinheiro não reciclando. Lixo também é riqueza. Colabore. Jogue plástico, metal e vidro no lixo seco. Restos de alimento devem ser separados como lixo úmido. Acesse o site separeolixo.com e saiba mais. Separe o lixo e acerte na lata. Não marque bobeira. Ouça a sua rádio comunitária. Rio. Não mude, continue a Rio. Já mais músicas. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. Você tem direito de manifestar a sua fé. Você tem a liberdade de crença. E o direito de não crer em nada. Esta escolha é sua. Aos brasileiros, cabe apenas o respeito à sua escolha. Porque a liberdade é como a fé. Deve ser cultivada e protegida. Você faz isso? Respeite a fé alheia. Lute pela paz de cada um. Proteja a integridade física e moral de toda e qualquer instituição religiosa. Aceitar a espiritualidade de cada brasileiro é um exercício de cidadania. Respeitar outras religiões é o seu dever. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Rio 98,7. Oi, eu, Leide Labonde, também estou aqui. 98,7. Em Frequência Livre, despertando seu dia com muita música, diversão, informação, entrevista, debate, prêmios, dicas, sua participação em tempo integral. Frequência Livre, não perca. Não perca, não perca. Rio. Voltando, o show da Sônia Monte, chega ao final, detesto dizer isso. Ai, Rádio Pop Rio 98,7, gente, um recadinho, Cida Moraes hoje fingindo que é Sônia Monte, não, fazendo pra Sônia Monte. Marcelo, seu recadinho e um tchauzinho pro pessoal.
Bom, meu recado final, aproveitando esse astral maravilhoso do programa, continuar acreditando no nosso país. Dias melhores virão. Opa! Vamos lá, Lúcio Mariano. Eu queria mandar um beijo pra você que tá aqui, né? Opa! Pra mim, pra Sônia, minha amiga Sônia. Com certeza. E todos os ouvintes, né, que estão aí com a gente agora. Só isso. Lembrando que eu tô lá no domingo, lá na Brata Ribeira 247. E estreando na sexta-feira lá na Figueiredo Magalhães 167. Estaremos lá também. Lúcio Mariano. Vamos lá, Raimundo. Eu queria agradecer a Pop Rio essa oportunidade e dar um beijo para você, Cida. Abraços a todos. Bom, beijo também para quem não tiver preconceito. E dar um beijo a todos os ouvintes, abraços. E realmente aquilo que o Marcelo, né, falou, realmente que esperemos dias melhores, pois que esse país merece realmente ser um grande país. Opa, Daniel Schmix. Quero agradecer aos ouvintes, a participação e a audiência dos ouvintes. Quero mandar um grande beijo para a Sônia Monte, que é a mentora disso tudo aqui, falar que a Cida mandou muito bem, comandou o programa legal e que está lá no Gente Carioca, sexta-feira, meia-noite para sábado, no canal 6 da NET Rio e com reprise quarta-feira às 1h30 da tarde. Programa Gente Carioca, vai onde o Rio acontece. E Kiko, você, ó. Oi, Cida. Boa tarde, quero agradecer mais um dia estar aqui com vocês. Hoje o programa teve uma audiência assim maravilhosa. Mandar um beijo para todos os ouvintes e que quinta-feira estamos aqui. Pronto, mandar um beijo para a Sônia, que hoje ficou impossibilitada de vir. Semana que vem a gente está aqui com ela, tá bom? Um beijão. Eu quero agradecer a participação da doutora Tanúbia. Me cortaram! Deixa, beijo, tchau! Oi, sou Sônia Monte e estou aqui na Pop Rio 98,7 com o show da Sônia Monte. Tô esperando vocês todas terças e quintas às 10 da manhã. Rio.